iniciar mais um bloco. É o segundo bloco. Como mediador, eu parei as perguntas aos candidatos. Cada candidato terá 2 minutos para respostas. Serão 2 rodadas de perguntas elaboradas pela organização do debate, que está aqui nesse pote. Estava lacrado, não? Aqui está o lacre. E todos responderão a mesma pergunta. A ordem vai ser a seguinte: o primeiro a responder é o Ariel Machado, o segundo é o Júlio Killer, o terceiro é o Leandro Machado, o quarto Marcelo Rangel e o último a responder é o professor Sérgio Gattini. Então eu vou sortear aqui a primeira pergunta. O tema é educação. E o primeiro a responder é Ariel Machado. O projeto de lei 193 de 2016, de autoria do senador Magno Malta do PR do Espírito Santo, inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido. Qual é o posicionamento do candidato em relação a esse projeto? E quais são as implicações desta proposta à educação do município de Ponta Grossa? Primeiro a responder é Ariel Machado, candidato. O senhor tem 2 minutos, valendo a partir de agora. Importante pergunta. Eu sou membro titular da Comissão de Educação no Congresso Nacional e já tive a oportunidade de me manifestar em relação a esse projeto. Ele vem tomando proporções grandes nas discussões em todo o país e, infelizmente, as pessoas estão sendo enganadas. Essa direita avassaladora, que quer retirar direitos em todos os sentidos, coloca mais esse projeto, que é um projeto contra a educação brasileira. É lógico que eu vou me posicionar contra, não só como candidato a prefeito, mas também como cidadão, como deputado federal. Nós precisamos ter uma política de educação de inclusão, de respeito a todas as pessoas e não de exclusão. As escolas, as universidades não podem ser de portas fechadas, elas precisam interagir com a comunidade. Quando dizem escola sem partidos, talvez estão dizendo sem o partido de quem? Dos outros, mas quem o deles. Isso não é possível. A escola é um momento de discussão política também. É de envolver os problemas da sociedade, é de envolver os problemas da comunidade. E isso é um absurdo. Então, é simples de responder essa pergunta. Dentro da cidade de Ponta Grossa, nós vamos fazer uma educação com inclusão social, nós vamos abrir as portas das escolas, nós vamos interagir com a comunidade, nós vamos ter participação popular, nós vamos envolver os outros instrumentos que nós temos do município com as outras secretarias, para que a educação não fique só dentro dos limites das escolas municipais, mas que elas atinjam demais limites, que elas atinjam a comunidade, que os espaços físicos que existem hoje também sirvam para a comunidade, para o irmão do aluno que não tem acesso àquela escola, para a melhora da qualidade de vida dos moradores daquele local. Nós temos hoje uma cidade muito grande, onde em vários bairros mais humildes, o único instrumento público que existe da prefeitura é a escola municipal. Ela pode ser um meio de interação, e nós vamos dar vida aos bairros de Ponta Grossa, à educação, e as escolas municipais vão ser fundamental nesse aspecto. Obrigado, Ariel Machado. O segundo a responder essa mesma questão é o Júlio Killer. Precisa que eu leia de novo a pergunta, Júlio? Então, Júlio Killer, tempo conta a partir de agora, Júlio. Muito bem. Nós posicionamos contra e vivemos a realidade da educação municipal. Hoje nós temos 31.634 alunos matriculados no ensino municipal. E o acesso tem sido restrito, principalmente para pessoas com deficiência. Nós temos dificuldades no trato com a pessoa com deficiência que não tem sido incluída de maneira correta e de maneira legal em nossa cidade. Nós temos sim dificuldade no trato com essas pessoas e isso se encaminha há muito tempo sem uma proposta definida do município. Nós temos também uma grande dificuldade que é a inclusão da criança
no ensino infantil. Nós temos uma fila gigantesca hoje e que se não resolve, não se faz a construção de novos CBs para que seja incluída essas crianças. Nós temos sim uma proposta de valorização da educação e temos no nosso plano de governo o zerar da fila da criança o acesso da escola infantil. Temos propostas também com relação à acessibilidade das escolas e isso será um norte da minha campanha. Obrigado. Ainda tem 27 segundos, Júlio, não precisa. Okay. O terceiro a responder essa mesma questão é o candidato do PPL, Leandro Machado. Precisa que eu passe de novo? Não. Não precisa, Leandro. Então, responda a partir de agora. Leis como essas, como Lei da Mordaça, outras que vêm viabilizando o debate do escolar. Hoje nós temos crianças, jovens, preparados, extremamente preparados para qualquer tipo de debate, mas eles não têm o real apoio dentro da escola. E são leis como essa que vão acabar inviabilizando esse debate, inviabilizando que a criança ela possa promover a sua própria consciência, promover a sua própria discussão da sua realidade. Será que aquele lanche que a tia está servindo lá como merenda é adequado? Será que aquele material que eu estou recebendo é adequado? Mãe, por que só veio um uniforme? Esse uniforme fica apertado para mim. Tendo essas questões, entra no âmbito político. Sou sim a favor da discussão, do debate dentro das escolas, dentro do âmbito municipal, estadual, universitário. Por quê? Porque é só através desses mecanismos de participação popular que a gente consegue. Quais de vocês aqui foram consultados sobre essa lei? Nosso governo tem 54 propostas pautadas na transparência da administração pública e voltado à comunidade, voltado para que toda pessoa possa opinar, propor e discutir. Temos propostas como Fórum de Debates, aonde queremos esses jovens, essas crianças, esses adolescentes lá debatendo, e que elas vão sim refletir aquele debate em qualquer outro espaço no seu meio escolar. Muito obrigado. Ainda tem 31 segundos, Leandro. Está satisfeito? Vamos então agora ao quarto candidato que responde a mesma questão a respeito desse tema polêmico de educação, candidato Marcelo Rangel. Precisa que ler de novo, Marcelo? Não é preciso não. Eu digo sempre que as nossas escolas municipais de Ponta Grossa, elas não têm partido, elas têm personalidade. Por isso eu sou radicalmente contra qualquer tipo de cerceamento de liberdade de expressão, principalmente de educadores. Os nossos educadores têm nas escolas integrais da cidade de Ponta Grossa, principalmente a extensão de seus lares. Estudam, ensinam, se alimentam junto com as nossas crianças, os nossos alunos. As escolas integrais da cidade de Ponta Grossa são as maiores conquistas da nossa gestão. Nós saltamos de uma escola para 64 escolas em tempo integral e ao todo são 122 instituições em tempo integral, contando os CBs. Nós temos praticamente um tutor para cada criança especial atendida nas escolas municipais da nossa cidade. Eu tenho realmente orgulho porque eu sei que através da educação nós estamos preparando a nossa cidade para o futuro. É o melhor de todos os planejamentos. Os nossos investimentos nos nossos alunos ultrapassam marcas históricas. É o maior investimento de toda a nossa história, mas sempre com a liberdade, valorizando os nossos educadores. Nós tivemos simplesmente, desde o primeiro momento do nosso governo, responsabilidade e respeito com um plano de cargos e salários para todos os nossos educadores no ensino municipal. Nós erradicamos a demanda de vagas para crianças acima de 4 anos e agora estamos apresentando o projeto Casulo para crianças abaixo de 4 anos. Ou seja, a cidade de Ponta Grossa está realmente no rumo certo, porque nós temos um plano bem transparente com relação à nossa educação. Encerrando a rodada de resposta para esse tema da educação,
A escola sem partido. Sérgio Gadini, candidato do PSOL, responde a questão. Esse projeto Escola Sem Partido é um projeto da velha política que tem medo da educação cidadã, que tem medo de assegurar a inclusão para a maioria da população. Esse projeto está em sintonia com quem no Paraná destrói o serviço público, destrói a educação, como faz Richa e os deputados do Camburão e os seus aliados aqui na cidade. Esse projeto está em sintonia com o governo golpista temerário, Sarney, Calheiros, Cunha, que agora se seguram, direto ou indiretamente, em dois projetos que vão afetar diretamente os municípios, a PEC 241 e o PL 257, que de fato vão implicar na redução, vão abrir uma porteira para que os prefeitos depois encontrem mecanismo para reduzir investimento em educação. Então as coisas não estão dissociadas. O temor dessa gente que quer desenhar um país tentando desideologizar, na verdade, eles querem criar uma base para desmontar a educação pública. É o mesmo raciocínio que acontece lá em saúde. O que nós vamos fazer em Ponta Grossa? Nós não temos medo de democracia. Então, além de fazer as lutas sociais que nós já fazemos em defesa da educação pública, nós vamos convidar que os servidores municipais, os profissionais da educação, escolham um secretário. A gente vai pensar critérios coletivos e essa garantia de que a defesa da democracia ela tem que fazer parte da escola, ela tem que integrar o cotidiano da escola, também se dá do ponto de vista de gestão. Todos os demais programas que de fato nós temos alguns programas, nós temos vários problemas na gestão da educação na cidade, não dá para se iludir com isso. Isso também decorre de um modelo contínuo que vem ao longo dos últimos anos, das últimas gestões. Nós vamos tentar aperfeiçoar esse modelo. A questão central é que educação é investimento. Obrigado, Sérgio. Deu 2 minutos. E o Sérgio encerrou essa rodada de respostas para a primeira pergunta. Nesse bloco estão previstas 2 perguntas. Eu vou sortear agora a segunda pergunta da organização do debate. O tema é meio ambiente. E a ordem de resposta é a mesma, será mesmo, começa com a Aliel, depois Júlio Kieber, Leandro Machado, Marcelo Rangel e encerra com Sérgio Gadini. A pergunta é essa: quais as propostas e projetos do candidato para a implementação das unidades de conservação municipal, já existentes como a área de proteção ambiental, a APA, Floresta de Araucária, bem como para a criação de novas unidades? Responde essa questão sobre o meio ambiente. O primeiro a responder é o candidato Aliel Machado, do Rede Sustentabilidade. Essa é uma questão fundamental que deixou de ser uma discussão apenas sobre o meio ambiente, apenas sobre aquela velha discussão da sobrevivência do ser humano. Ela está interligada em muitas outras áreas. Eu tive a possibilidade de assinar no último sábado em Curitiba uma carta de compromisso Cidades Sustentáveis, elaborada por dezenas de entidades brasileiras que não são ligadas a partidos políticos, onde, dentre os compromissos assinados, está a possibilidade de uma avaliação cotidiana, inclusive da implantação de um centro de acompanhamento, para que todas as ações sejam feitas com metas, com responsabilidade e com a verdade. Porque em campanha eleitoral é fácil de fazer promessa. Qualquer um pode subir e prometer mundos e fundos, mas é preciso responsabilidade, conhecendo o orçamento do município, as dificuldades e as prioridades. E o meio ambiente, especificamente em Ponta Grossa, basta nós olharmos agora a situação do transbordo do Arroio da Ronda, que invadiu a BR-376, onde a paralisação de um dia significa um prejuízo gigantesco para o município de Ponta Grossa e para todo o Paraná, porque o desenvolvimento econômico passa pela BR. Nós vamos ter sim um cuidado muito grande nos investimentos prioritários, começando pelos fundos de vale. Vamos fazer um acompanhamento e vamos investir bastante na prevenção. É preciso cuidar hoje das pessoas que estão morando junto aos fundos de vale. Há mais de 20 anos atrás, nós tínhamos a notícia de um estudo feito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, de que nós tínhamos cerca de 150 quilômetros de arroio
Hoje esse número deve ser muito maior, porque nós não temos dado atualizado, por irresponsabilidade do poder público ao longo dos anos que não cuidou disso. Então nós vamos investir bastante, nós vamos criar a Secretaria de Meio Ambiente, no nosso governo vai virar a fundação, vai trabalhar com várias entidades, inclusive internacionais, que atuam no tema, para que ela possa trazer bastante recurso e cuidar de toda essa situação. Obrigado, candidato Ariel Machado. Agora quem responde essa questão de meio ambiente é Leandro Machado, do PPL. A preocupação com o meio ambiente é uma preocupação séria. O artigo 225 da Constituição diz que temos direito a um meio ambiente equilibrado, ecologicamente correto, pensando sim nas gerações futuras. Não tem como a gente falar de meio ambiente sem não pensar nas gerações futuras. Estamos sim planejando aqui, discutindo hoje temos sim propostas, até a revisão da atual Secretaria de Meio Ambiente de Ponta Grossa. Está sendo cortado aqui no Pessoal, estão me ouvindo, hein? Oi. Está com defeito aqui o microfone. Coisas do governo. Ó, não tem como falar aqui. Tá funcionando. Não, funcionando, ó, aqui depende do jeito que você posiciona o microfone, ele corta. Esse é o padrão Beto Richa. Pessoal, o meio ambiente. Ó, tá cortando, ó. Padrão Beto Richa. Não tá funcionando. Deu certo agora, pessoal? Essa é a nossa gestão participativa. Ainda está com falha esse microfone. O meio ambiente é uma questão muito séria. Para resumo do tempo, é o seguinte: não trabalharemos com postergação de prazo, não vamos prorrogar, dilatar prazo. Se o meio ambiente for violado, ele tem que ser autuado, penalizado no que tange a lei. Ele não deve ser contratos hoje com empresas que afetam o meio ambiente, ele não deve ser prorrogado ou postergado. Ele deve ser, sim, na irregularidade, multado e paralisado o serviço, porque esse serviço ele está prejudicando o meio ambiente. Pessoal, eu só peço aqui a consideração que o microfone não está funcionando, acho que não sei se é bateria. Padrão Beto Richa, né, pessoal? Então é o seguinte, ó. Não dá, não tem como. Pessoal, meio ambiente é uma questão séria e grave. Temos que sim voltar toda. Não dá certo. Não pega na antena. Deu certo agora? Então, ao mesmo tempo que eu tenho para falar na televisão, 12 segundos, não, brincadeira. Pessoal, meio ambiente é coisa séria, não estamos aqui de brincadeira, vamos sim discutir a cidade, vamos sim promover a cidade, um planejamento para daqui 20 anos, e meio ambiente é 20 anos, meio ambiente é sustentabilidade, meio ambiente é pensando na geração futura dos senhores e das senhoras. Muito obrigado.
verdade, foi uma pequena vingancinha do destino aí, que quem devia falar era o Júlio Killer, não o Leandro. O Leandro era o terceiro, o Júlio Killer era o segundo. O Júlio Killer responde sobre essa questão do meio ambiente e já pedindo desculpas ao candidato. O meio ambiente, no meu governo, será tratado com muito respeito e seriedade. Investiremos muito em meio ambiente. As áreas de proteção são um tesouro existente em nossa cidade, principalmente na área de Itaiacoca, Guaragi. Teremos parceria com o governo federal para que possamos tratar desse assunto com bastante clareza e respeito. Mas nós temos 158 quilômetros de arroios com muita dificuldade em nossa cidade, poluídos e desleixados. Nós teremos um trabalho completo com relação a isso, tirando as pessoas da beira do arroio, colocando elas em moradias e habitações seguras, e trataremos sim da revitalização desses 158 quilômetros que estão como quase um esgoto a céu aberto. Nossa prioridade é o tratamento do lixo também, e faremos a coleta seletiva porta a porta. Teremos muito investimento no meio ambiente e seremos uma cidade modelo nesse sentido. Em 40 segundos. 40? Está satisfeito? Tá bom. Econômico, candidato. Vamos agora ao quarto candidato que responde essa questão sobre o meio ambiente, Marcelo Rangel, do PPS. Falar sobre meio ambiente é extremamente importante, principalmente aqui, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que discute isso no dia a dia dos acadêmicos, do corpo docente e do corpo discente. Foi da Universidade de Ponta Grossa que nós levamos o nosso primeiro secretário de Meio Ambiente de Ponta Grossa. Nós não tínhamos uma secretaria, fizemos uma secretaria na nossa gestão e levamos o professor Pilati. E ele discutia muito sobre essa questão, sobre as questões emblemáticas do nosso município, desde os aterros, desde da nossa usina, da coleta seletiva que foi implementada também nessa gestão. Nós não tínhamos a coleta seletiva e hoje nós temos a coleta seletiva em todas as nossas escolas, principalmente nas escolas integrais, com educação de reciclagem. Implantamos a reciclagem de isopor, a reciclagem de rejeitos da construção civil. E o nosso professor Pilati, ele falava muito a respeito do nosso cinturão verde da cidade de Ponta Grossa. E de que toda a discussão a respeito do Plano Municipal de Parques de Preservação teria que ser amplamente discutida, não somente na universidade, mas também com os nossos produtores, com os nossos agricultores, que é o celeiro também da nossa produção e a base também, a sustentação do nosso município. A cidade de Ponta Grossa tem como berço o homem do campo e principalmente o pequeno produtor rural. Nosso meio ambiente tem muitos desafios pela frente. Nós vamos fazer muitas audiências públicas aqui mesmo, na audiência aqui na Universidade de Ponta Grossa, principalmente para discutir as novas tecnologias com relação a usinas, o problema sério de lixo que nós temos não só na cidade de Ponta Grossa, mas em todo o Brasil e no mundo. Essa discussão precisa ser ampla e o acadêmico precisa participar. Encerrando esse bloco e esta rodada de resposta da segunda questão, questão sobre meio ambiente, Sérgio Gadini, do PSOL. Como vocês podem ver, tem proposta pra caramba para assegurar a defesa do meio ambiente aqui, não é? Agora vamos lembrar um pouco do seguinte: recentemente, nesta gestão, foi aprovado na Câmara de Vereadores e pela atual gestão, um projeto para incinerar lixo em Ponta Grossa. Esse é o modelo
vigente no mundo. Nenhuma cidade média do mundo hoje aposta nesta tecnologia ultrapassada, porque tem um desgaste, tem uma implicação ambiental irreversível. E aqui em Ponta Grossa está aprovado agora. Aliás, é o mesmo contrato, a OAB e o CONDEMA estão questionando judicialmente por mudança no objeto do contrato. Este é um aspecto. Outra questão central para discutir a área de preservação permanente é lembrar que o sistema de saneamento básico aqui da cidade, no atual contrato, ele venceria em 2026. E pasmem que do ano passado para cá, foi apresentado aí um pouco atropelado, para ser cordial, uma proposta para renovar por 30 e 60 anos a concessão do serviço de água e saneamento da cidade. O que significa isso? Esses sistemas viciados da velha política, eles querem engessar qualquer discussão de defesa ambiental. Sem essa garantia de um plano de saneamento participativo e que de fato envolva a população, para a gente resolver e parar de entender que alguns números apresentados de que a cidade tem mais de 90% de saneamento básico, basta a gente andar um pouco nos bairros que a gente vê que não é exatamente essa a realidade. Então veja, proposta e que a número é muito fácil. É fundamental que a gente traga esse debate para a população o tempo todo e não apenas em momento eleitoral. O que a Unidade Popular pretende fazer? A primeira coisa, nós vamos auditar esses contratos que hoje engessam o sistema de gestão pública. Obrigado, professor Sérgio Gadini. E com a resposta do Sérgio, nós encerramos esse bloco.